Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo também no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? Como sempre, né? E pedindo a você, né? Aquele joinha para dar aqui essa força maravilhosa para mim aí que vocês dão. Pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever, né? Também me ajuda bastante, né? E gostaria também de, nesse momento, né, pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Aí ele dá uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Ele pode fazer para mim aquelas perguntas que ele gostaria de fazer para os anciãos e não pode fazer, né? Pode fazer para mim, eu respondo, tá bom? E queria pedir também para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, falar sobre Jesus, bem, pode falar comigo também, tá bom? E eu queria pedir para aquele irmão que já passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível, mas aí o irmão gostaria de contar a sua experiência para ajudar outros, para evitar que outros caiam nessas enrascadas, né? Dessas seitas, né? Mas talvez o irmão não sabe como faz isso, né? O irmão não tem experiência para fazer isso. Ô irmão, se você quiser, eu faço para você. Eu faço com que a sua experiência, aquilo que aconteceu com você, se torne conhecido por muitas pessoas. É só você fazer um áudio aí e mandar para mim. Faça um áudio aí, contando a sua história. Manda para mim, que eu faço um vídeo aqui, né? Relatando aí tudo o que aconteceu com você e nós dois juntos vamos ajudar muitas pessoas. Meus irmãos, o meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais, Uaiço. Que trem bom danado! Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a quantidade de testemunhas de Jeová que já morreram, né? Por falta de uma transfusão de sangue, e segundo eles estão fazendo isso por lealdade a Jeová. Bom, tantas testemunhas de Jeová já foram sacrificadas por lealdade a esse Deus deles. Agora, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Será que um Deus bondoso e amoroso como o nosso Criador vai exigir isso da gente? Exigir que a gente morra por lealdade a Ele? Será? Né? Outro dia eu vi uma experiência de uma senhora testemunha de Jeová que sinceramente eu fiquei triste. Eu fiquei triste de pensar que ainda existe pessoas com uma mentalidade tão pobre assim. Essa senhora, ela estava internada, né, em estado gravíssimo, e ali os médicos ali do hospital ali disseram para ela que ela precisava de uma transfusão de sangue, porque ela estava com uma hemorragia interna e ela precisava com urgência de uma transfusão de sangue. E a mulher recusou. E diante da recusa da mulher de aceitar a transfusão de sangue e da pressão, mesmo com a pressão que as testemunhas de Jeová faziam, o hospital não deu bola para ninguém. O diretor do hospital falou, olha, falou para o médico, faz o que tiver de ser feito, e a gente não tem satisfação a dar nem ela, nem testemunha de Jeová, não. Aqui nós temos, a nossa função aqui é salvar a vida. Aplicaram, né, a transfusão de sangue na mulher. Mesmo contra a vontade dela, com toda a pressão que as testemunhas de Jeová estavam fazendo, o médico fez o que deveria fazer. Aí quando a mulher recuperou, quando a mulher se viu recuperada, que ela sarou, que ela recebeu alta do hospital, adivinha o que é a primeira coisa que ela foi fazer? Você vai dizer para mim que foi ir lá e agradecer o diretor do hospital, né? Não. Procurar um advogado para processar o hospital, porque o hospital salvou a vida dela. Isso. Foi processar o hospital, porque o hospital salvou a vida dela. Agora veja, meus irmãos, ela falou para o advogado que era para pedir 200 mil reais de indenização por danos morais. Processar o hospital
pedir 200 mil reais de indenização por danos morais. Eu concordo com essa senhora, viu? Eu acho que essa senhora está certa. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ela, eu ia falar para ela: minha senhora, conte comigo. 200 mil reais é pouco. A senhora tem que pedir 1 milhão de indenização. Porque esse hospital fez um mal muito grande para a senhora. Salvou a vida da senhora. Ué, quem que esse hospital pensa que é? Salvando a vida dos outros assim? Ué, não. Esse hospital não pode fazer isso não, ué. Ah, gente. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Meus irmãos, brincadeiras à parte, eu tenho pena dessas pessoas, né? É digno de pena uma pessoa assim. Uma pessoa de uma mentalidade tão pobre. Uma mentalidade tão pobre assim. É digno de pena, né? Segundo as testemunhas de Jeová, morrer por recusar uma transfusão de sangue é uma demonstração de amor ao Deus deles, ao Deus Jeová deles. Agora, só se for para o Deus deles, porque para o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do cristão, não, para nós não. Para nós não. O nosso Criador não quer que ninguém morra por lealdade a Ele. O nosso Criador quer que vivamos para sermos leais a Ele. Isso é que o nosso Deus quer. Bom, mas como eu gosto de falar e provar, eu não fico... Se a pessoa provar que eu estou errado, eu não vou brigar com ninguém, não vou maltratar ninguém se eles provar que eu estou errado. E, portanto, o que eu falo, eu provo. Eu vou provar biblicamente aqui, que Deus não quer que ninguém morra por lealdade a Ele. Eu vou provar isso biblicamente. Porque a gente para falar tem que provar, né? Portanto, que as testemunhas de Jeová falam em processar. Se vocês quiserem me processar, vocês têm que processar. Mas processar uma pessoa que está falando a verdade. Porque eu falo a verdade. Eu vou mostrar aqui biblicamente que o nosso Deus não agrada na morte de ninguém. Jeremias capítulo 7, versículo 31, aqui mostra que a nação de Israel estava fazendo ali um altar, ali no vale dos filhos de Inom, para queimar as suas crianças ali, os seus filhinhos, né, como sacrifícios, sacrificando os seus filhos. Veja o que Deus diz, o que Deus diz assim, olha, o que eu nunca ordenei e nem me passou pela ideia. Essa ideia de sacrificar os filhos por falta de uma transfusão de sangue também, Deus nunca ordenou e nunca passou pela ideia de Deus. Viu, testemunha de Jeová? Agora eu vou mostrar outro texto aqui, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Vejam o que Deus disse assim, Presta atenção nas palavras do próprio Deus. Olha aqui, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus ou Jeová Deus, conforme vocês queiram dizer. Não tem prazer na morte de ninguém. E vocês achando que estão morrendo para agradar a Deus, né? E o próprio Deus está dizendo aqui que não tem prazer na morte de ninguém. Então, se você vai recusar um tratamento e morrer para agradar a Deus, você está completamente enganado, que Deus não está agradando, né? Deus não está agradando de você morrer para recusar um tratamento pensando que está agradando a Ele. O nosso Criador não agrada na morte de ninguém. Só se for o Deus das testemunhas de Jeová, que agrada na morte dos outros. Porque o nosso Deus
o Criador do céu e da terra, aquele que manda a chuva para nós no tempo certo, para brotar o nosso alimento, aquele que nos dá o ar que nós respiramos, aquele que nos dá tudo, esse não agrada na morte de ninguém. Agora, por quê? Por que Deus não agrada na morte de ninguém? O próprio Deus disse que Ele é um Deus de vivos e não de mortos. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro motivo pelos quais Deus não agrada na morte de ninguém. Eu vou mostrar aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui diz assim, ó, o apóstolo Paulo diz assim, aqui, ó, olha: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é sagrado. Então nós somos o santuário de Deus. Nós não podemos destruir o santuário de Deus. Nós temos que zelar pelo santuário de Deus. Deus não agrada, Deus não quer que você destrua o santuário dele, que é você que está me assistindo, eu sou você que está me assistindo, você é o santuário de Deus. Deus não quer destruir você e não quer que você se destrua. Deus quer que você fique vivo para o Espírito Santo de Deus habitar em você. Então, meus irmãos, se o seu corpo pertence a Deus, você não pode tomar a decisão de destruir o seu corpo. Você não pode decidir a destruir o seu corpo. Agora, eu vou falar um pouquinho com você. Você que o seu bebezinho está internado lá no hospital, seu bebezinho está lá internado, precisando de uma transfusão de sangue, e você está recusando a permitir que o seu filhinho ou seu netinho tome ali uma transfusão de sangue para salvar a vida dele. Você acha que você, permitindo que o seu filho morra, você está agradando a Deus, né? Não está, não. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está me assistindo e que o seu filho está lá no hospital, e você recusando, você não permitindo que o seu filho tome uma transfusão de sangue para salvar a vidinha dele, aquela vidinha que está começando agora, aquela plantinha que está começando a brotar, você não está permitindo que ele brote. Você está destruindo, porque você não está permitindo que ele use um medicamento que Deus deu inteligência aos cientistas para que eles criassem esse medicamento para salvar a nossa vida. E você não está permitindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse bebezinho que está aí no hospital, ele não é seu. Sabe disso? Esse bebezinho é de Deus. Deus apenas te entregou ele para você cuidar para Deus. Ele não é seu, não. Ele é de Deus. Todos nós. Eu sou de Deus. Você é de Deus. O seu bebezinho é de Deus. Nós somos de Deus. Então, você vai ter que prestar conta desse bebezinho para Deus. Sabia disso? Deixa eu te falar. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ali diz que todos nós temos que comparecer perante a cadeira de juiz de Cristo. Prestar contas a Ele, sabia disso? Todos nós temos que comparecer perante a cadeira de juiz de Cristo. E no dia que você, pai, que está deixando esse bebezinho morrer por falta de uma transfusão de sangue, se ele morrer por falta de uma transfusão de sangue, no dia que você chegar diante da cadeira de juiz de Cristo e for prestar contas para Cristo, Cristo vai te perguntar: onde está aquele bebezinho que eu te entreguei para você cuidar? Hein?
Onde está aquele bebezinho que eu te entreguei para você cuidar? Aí você vai falar, mas eu pensei que eu estava agradando a Jeová, porque o corpo governante falou que não pode tomar transfusão de sangue, porque não sei. Jesus vai falar para você assim, olha, eu não conheço o corpo governante, eu nem sei quem é corpo governante. Eu te entreguei uma criança para você cuidar, e você deixou morrer. Agora, eu não tenho satisfações a dar corpo governante, o meu negócio é com você, porque você escutou corpo governante porque você quis escutar. Eu não autorizei corpo governante a dar ordens para ninguém aqui na terra. Eu não autorizei nenhum corpo governante, eu não tenho nenhuma organização religiosa aqui na terra, portanto você tinha que escutar a mim. E eu não permito que meus bebezinhos morram por falta de tratamento. Então, esse é o diálogo que Jesus vai ter com você. E você vai ver o que é bom. Aí é que você vai ver o que é bom, né? Porque você vai destruir uma vida que Jesus te entregou para você cuidar para Ele. E você vai destruir escutando 8 velhos que só pensa em dinheiro, 8 velhos que está nadando no dinheiro, que nada no dinheiro todo dia, e cada vez querendo mais dinheiro, e dando ordens esdrúxulas para as pessoas, né, em todo o mundo. Então pense, meu irmão, pense bem, tá? Pense no que eu estou te falando aqui, tá? Eu estou te falando para o seu bem, eu não sou seu inimigo, não. Inimigo seu é aquele que vocês estão achando que é amigo, o corpo governante. Aqueles sim, aqueles são inimigos de vocês.